firmados na identidade, transbordando em gratidão. Duas palavras: identidade, gratidão. Identidade em Cristo e gratidão a Deus. Amém? Identidade. A essência da caminhada cristã é saber quem você é, quem eu sou em Deus. Quando nós sabemos e temos a convicção no nosso espírito que somos filhos amados de Deus, a nossa vida é transformada. Quanto mais certeza nós temos que somos filhos amados de Deus, maior é a gratidão que nós temos ao próprio Deus. Essa gratidão a tudo que nos ocorre durante a nossa jornada, ela está conectada com a certeza que eu tenho que Deus é meu Pai, eu fui adotado através do meu Senhor Jesus Cristo como Salvador, como filho amado de Deus. E eu quero caminhar um pouquinho na história com vocês. Durante esse ano, nós tivemos, é como num volante, você está dirigindo e o tempo está passando e você olha no retrovisor. E você vai passando, as cenas vão passando. E eu quero te convidar a você começar a trazer à sua memória agora tudo que você viveu esse ano. E certamente você teve momentos de grande alegria, como também teve momentos de grandes desafios. Eu, por exemplo, tive a perda do meu sogro no início do ano. Tanto que o ano passado, nesse momento, eu estava lá em São Paulo e eu não participei do culto da virada. Foi a primeira vez na BNTC que eu não pude, eu fiquei com muito pesar no meu coração. Mas foi uma necessidade momentânea. E esse ano também eu tive exemplo de coisas boas. O meu filho vai se tornar pai. Então a minha nora já está grávida de 7 meses. Está quase aí, gente. O bebê está quase, né? E é uma alegria muito grande, porque é uma continuidade geracional. Isso é uma alegria extraordinária para quem tem filhos. Você quer ver seus netos? Eu vejo a minha mãe com tantos bisnetos. Minha mãe tem 6 filhos, tantos netos, bisnetos, nem perdeu a conta. Isso é uma alegria, mas você, por exemplo, durante esse ano, você deve ter tido momentos muito difíceis. Que se você lembrar agora, foi, meu Deus, passei por ele. Mas também teve grandes vitórias. E o Senhor é contigo, você está aqui. E essa é a certeza que você tem que ter, porque não importa o teu desempenho. Claro que você quer fazer o teu melhor para alcançar resultados. E normalmente nós medimos o nosso sucesso apenas em conquistas que nós planejamos. Mas a grande verdade é que nós temos que ser gratos a Deus, independentemente das circunstâncias. E nós temos que entender que nós somos filhos amados de Deus e que, mesmo que quando a gente não consegue atingir uma meta pessoal, essa certeza de paternidade em Deus nos dá a garantia de que se não aconteceu, porque não era o tempo, e porque eu não chegou, não estou preparado ainda, Deus está me preparando. Mas ela vai vir essa colheita. Creia nisso. Então, irmãos, nós temos aqui, você olha para trás, você vê esse quadro. Então, um erro comum é esse. É você medir o seu sucesso somente pelas metas alcançadas. Não é só por isso. Você tem que medir o sucesso pelo quanto que você está transbordando de Deus para a vida das pessoas. E a certeza que você tem da tua filiação em Deus. E a ideia aqui hoje é o quê? Né? A ideia aqui é preparar o solo, o nosso solo, para 2026. Amém? E eu quero começar com a primeira parte, que é o tópico 1 da nossa mensagem. Eu queria que você colocasse o primeiro slide aqui, o segundo slide, na verdade, né? Aqui, ó. A raiz da nossa existência. Bom, antes do fazer, existe o ser. Ou seja, antes do seu desempenho, existe a tua identidade. Quantos de nós já não teve um sentimento de que é incapaz de fazer tal coisa? E porque você acha que depende de você, e muitas vezes as pessoas te veem com grande capacidade de executar tais tarefas, e você não vê essa capacidade em você. Você pode ter até essa dúvida.
Isso é um processo que você vai vencer. Mas a certeza que você tem que ter é quem você é. Você está aqui, é filho e filha amado de Deus. Isso não muda. Então o versículo de Colossenses 2, 6, 7, ele até começa, depois de serem severamente... Deixa eu ver aqui, não, isso aqui é o tópico 2, perdão. Aqui, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, pode voltar ali. Só quero pegar o começo, volta ali. Bom, pode ser também essa parte, que eu queria mostrar naquela tela. Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Quando nós estamos enraizados em Cristo, nós transbordamos em gratidão. Transbordar em gratidão, você só transborda, querido, quando você tem bastante. Ninguém transborda tendo pela metade. Você transborda quando está muito cheio, passou do ponto. E esse transbordar, ele vem de uma vida cheia da presença de Deus. Por isso que ele fala, assim como vocês receberam de Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Esse é o que Deus está falando para a gente, que nós temos que continuar vivendo em Cristo, enraizados e edificados nele, porque nós somos como um prédio, sendo edificados a cada momento, na nossa caminhada cristã. Nós somos edificados, e essa edificação é que nos torna, que nos ensina, porque nós fomos ensinados, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Então, essa raiz é Cristo. Fazendo um paralelo com essa árvore, né? As raízes são Cristo. A nossa fé, a nossa fé é a seiva, né? Eu estava pesquisando o que é a seiva, eu não sou da área da agricultura. A seiva é como seria o sangue da planta. Ela leva os nutrientes para dar o crescimento. Então, a nossa fé é que nos sustenta nessa raiz. E o próprio Deus dá o crescimento. Entende? Então, esse transbordar em gratidão, irmãos, ele está ligado com o quanto de Deus nós temos. Quando nós, se você se pegar em algum momento reclamando, pergunte para o Espírito Santo, por que eu estou reclamando? Porque quanto mais cheio de Deus você vai estar, você vai reclamar menos e vai agradecer mais. Você pode medir o teu termômetro de quanto de Deus você tem, ele está associado ao nível de gratidão que você tem no teu coração. Se você é uma pessoa eternamente grata em tudo, creia, você tem a presença de Deus. Você está cheia de Deus. Amém? Muito bem. Aqui nós temos, se a sua raiz está na circunstância, no momento, a gratidão seca. Às vezes a gente tem uma situação que acontece ou que não acontece, que a gente reclama. E a gente está focado naquela coisa pontual, então a nossa gratidão seca, porque a gente está focado naquilo. Se a nossa gratidão está em Cristo, então nós florescemos até no deserto. Então, a frase-chave aqui, a sua identidade é filho, mas o seu cargo, não o seu cargo e a conta bancária. A sua identidade é ser filho de Deus. Segundo tópico é a gratidão como resposta à filiação. Segundo slide aqui. Olha o que diz. Nós temos o texto de Atos 16, 25, que nós já vamos ler. Aqui está falando do exemplo de Paulo. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles estavam presos, acorrentados, e por volta da meia-noite eles estavam adorando o Senhor, louvando, quando as correntes se quebraram. Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviram. E aí as correntes se quebraram totalmente. Põe o versículo completo ali, por favor. Atos 16, 23 a 25. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado.
Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviram. Muito bem, aqui nós temos, imagine o cenário. Paulo e Silas, eles tinham sido açoitados. Eles estavam acorrentados numa prisão. Não tinha energia elétrica ali. Ele escureceu, ficou no escuridão total, acorrentados, presos. E naquela situação, qualquer um de nós estaria num desespero. Vão morrer. O que eles fizeram? Eles sabiam quem eles eram. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles adoraram e oraram. E à meia-noite, a Bíblia fala que por volta da meia-noite, as correntes se romperam, as portas das cadeias se abriram. E Deus operou poderosamente. Aí eu pergunto, qual é a nossa certeza de que isso é possível para nós? Qual é a nossa certeza, essa convicção em Deus, que em meio às dificuldades que nós vivemos, seja no trabalho, seja na família, seja com um ente querido, seja com a crise conjugal, seja com uma situação financeira que você não sabe o resultado, não sabe como resolver. O que é isso para Deus, gente? Me diz. Não é nada. Essa certeza de que Deus está no comando, que Deus está conduzindo, que Deus é contigo, você precisa ter nessa certeza, justamente que quando for a meia-noite, querido, só louve. Na escuridão total, louve e agradeça, porque o Deus está operando. Na pior das hipóteses, Deus tem algum propósito e não te dá resposta agora. Ou Ele quer te ensinar, ou porque não é o tempo, tem algum propósito. Mas a tua certeza não pode ser abalada. Porque é justamente isso que te mantém de pé. Amém? Muito bem, então, quero pedir aqui, o mundo, para o mundo, Paulo e Silas, eles eram derrotados. Mas para o reino, eles eram filhos de Deus em missão. Eu não sei como as pessoas estão te vendo nos momentos de dificuldade, seja nos negócios, na família. Às vezes eles te olham, te acham que você é a última das pessoas. Às vezes até mesmo você pode se achar disso a seu respeito. Mas creia, se você é um filho amado de Deus, e você tem que crer que você está em missão, e você não pode perder esse foco. E aqui eu quero ler o versículo de Efésios 1, 4 e 5. Como prisioneiro no Senhor, eu peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mais um. Já está aí. Há um só corpo e um só Espírito. Efésios... Não é esse versículo não. Eu estou vendo que está fechando. É Efésios 1, 4 e 5. Vamos lá. Não estava alinhado com o que eu estava pensando. É nessa hora que você tem que ter tranquilidade na hora que está aqui na frente. Amém? Mesmo antes de criar o mundo, Efésios 1, 4 e 5. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua bondade, da sua vontade. É isso aí. Olha só, Jesus, até o 5. Ele nos predestinou para ser filho em Cristo. Aqueles que aceitam a Cristo, está predestinado a ser filho de Deus. Essa é a predestinação. Não estamos aqui pregando a predestinação, ok? Esse ponto, ele diz o seguinte, que Deus, Paulo fala, foi predestinado a ser filho
amado de Deus. Isso é uma garantia. Aquele que aceita Cristo é filho amado de Deus. Isso tem que ficar cravado no nosso espírito, gente. Porque qualquer coisa que você fizer na vida, você pode fazer a seguinte pergunta para si: será que essa decisão, será que isso que eu estou fazendo é compatível com o Filho de Deus? Opa, não é. Então não posso fazer isso. Porque um filho amado de Deus, ele age como tal. Filipenses 4, 12 e 13. Ok? Filipenses 4, 12 e 13. Eita glória! Aleluias, hein? Não está aparecendo lá por isso. Eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É Paulo falando isso. E antes desse versículo ele fala que eu tomei várias açoites, 39, né? E assim por diante, apanhou muito. Paulo, ele perseguiu os cristãos. E quando ele se converteu a Cristo, ele teve uma colheita violenta em termos de surra, de sofrimento. Mas ele viveu isso, viveu com espinho na carne, ele viveu honrosamente e seguiu a Cristo com todo o seu coração. O que acontece? Paulo, ele sabia quem ele era. Ele teve experiências incríveis com o Espírito Santo. Quando ele se converteu, ele passou em tempo de oração, e ele teve revelações extraordinárias com o Espírito Santo. Tanto que ele escreveu a carta aos Romanos, que segundo alguns teólogos, é uma carta considerada um quarto evangelho. Porque ele não andou fisicamente com Cristo, mas ele viveu em Cristo. Porque ele era um homem que era dedicado em oração. E isso é que tornou ele tão usado por Deus. Outro exemplo que eu quero trazer, também de filiação e de gratidão, é o exemplo de Ana. Nós sabemos que Ana, no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel 1, 26, 27 e 28, quero que você coloque aqui. Olha o que ela diz. Era este menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então, ali adorou ao Senhor. E tem um outro versículo, que é 1 Samuel 2:21, que diz assim: o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou, e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Nós sabemos que Ana, ela passou um período muito difícil, ela não era fértil. O marido dela, ele era casado com a Penina e com ela. E a Penina tinha filhos e ela não tinha filhos. Tanto que a Penina caçoava dela. E ela sofreu muito com isso, orou, chorou a Deus, até que Deus abençoou ela. Só que ela virou uma chave. Ela pediu. E chegou uma hora que ela parou de pedir. Falou: Senhor, se o Senhor me dá, eu dou tudo para você. Quando ela virou essa chave, irmãos, aí Deus deu para ela o filho que ela tanto queria. E ela deu a primícia para o próprio Deus, para ser um profeta. O que Deus fez? Deu mais 5 para ela, para quem era estéril. Tá bom para você, não? Então, pensa um pouco. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Tudo aquilo que você mais quer. Quero te convidar agora a pensar um pouco. O que você mais deseja na tua vida? O que você mais quer? Pode ser recurso financeiro, pode ser vender mais, pode ser qualquer coisa. Isso que você mais quer, primeiro você oferta. Oferta a Deus isso.
que você vai ver o retorno que você quer. Você quer vender mais? Ajuda os outros a vender. Apoia os outros. Você vai ter mais venda. Você quer ter mais recurso financeiro? Oferta mais. É a lei da semeadura e da colheita. Semeadura e da colheita. A semente que você semear é a colheita que você vai ter. Não dá para você semear uma coisa e colher outra. Amém? Então, isso é muito poderoso. Tudo que você mais quer, semeie. Você fala, caramba, que coisa doida. O que eu mais quero, o que eu mais preciso, eu tenho que dar. É assim que funciona, cara. E não é fácil. Isso mexe com o nosso coração também. Entendeu? Amém? Muito bem. Agora aqui, então já estamos no finalmente aqui. O tópico 3 é projetando 2026 sobre a rocha. É o terceiro aqui, ó. E se projetar 2026, daqui a alguns dias vamos ter o nosso culto da virada. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário. E não é sorte, é herança e propósito. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E qual que é esse propósito? É nós nos assemelharmos a Cristo. Então, toda vez que nós temos um propósito de buscar o Mestre, seguir o Mestre, quanto mais diante do Mestre nós estamos, tudo que nos ocorre coopera para o bem. E esse é o grande desafio que muita gente não entende. Você fala, poxa, mas eu pedi tanto e não veio. Calma. Deus é perfeito, Deus não chega atrasado. Você está pedindo a Deus uma coisa, e todo mundo está recebendo e você não recebeu ainda. Calma. Calma, porque outra hora vai chegar. Deus está tratando você, está preparando você para receber. Deus usou Noé 120 anos para fazer a arca. Ele poderia fazer metade desse tempo, 1/3. Mas será que Deus não precisava de 120 anos para poder tratar o Noé para receber, para poder entrar na arca? E às vezes a gente fala assim, poxa, mas tanto tempo. Então quanto mais você entregar, aceita que dói menos. Aí vem mais rápido. Já percebeu quando você não liga muito para uma coisa, ela vem na tua mão? E quando você fica doido para pegar, ai meu Deus, é minha vez, você fica ansioso, você se arrebenta tudo e não acontece? É assim. Quando você não liga mais, aí a coisa flui. Você está bem, está preparado, que não mexe mais com você, porque você já está feliz. Se não tem, está feliz. Se tem, está feliz. Então, você está continuando a jornada, está buscando Deus, está vivendo com alegria. Nós não estamos felizes, nós somos felizes. Em Cristo. E é isso que nós temos que ter essa consciência. Então, as coisas acontecem para nós, cada um tem uma particularidade. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece a tua história, Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece a tua mente, se ela é acelerada, se ela não é, se você é muito zen, se você é calmo, se você não é. Deus conhece a tua ansiedade, Deus conhece você. E se você está querendo uma coisa e a coisa não está acontecendo, Deus, das duas uma, Deus está tratando você, ou não chegou o tempo, porque vai ser melhor do que você imagina. Creia nisso, meu querido. O ano está findando, nós vamos entrar num ano extraordinário. O pastor Roberto estava compartilhando comigo o tema do novo ano, eu achei lindo. Não vou falar nada disso, porque é ele que vai falar no culto do dia 31. Mas é uma coisa assim, extraordinária o que Deus tem reservado para nós. Que amamos Jesus, que colocamos nosso coração na mão dele, a nossa esperança, colocamos o nosso casamento, colocamos tudo nas mãos dele. Deus ama que a gente faça isso. É impossível caminhar sem fé, meu querido. É impossível. E essa fé que é? Essa certeza. É saber que Deus está cuidando da tua família, do teu casamento, dos teus negócios. Às vezes falta o dinheiro. Administra a sabedoria. Faça o que é melhor, que está nas tuas mãos. Que a parte de Deus Ele não vai deixar de fazer. Muito bem. E terminando, como diz o pastor G, né? Fazendo de conta que está acabando, né? Então, qual que é o efeito da gratidão?
A gratidão, ela remove as amarguras dos nãos que você recebeu, que às vezes você não aceitou. Ela remove tudo que você viveu aqui, a amargura do 2025, e abre um espaço para esse novo ano, para um ano de esperança, um ano de alegria, um ano extraordinário que Deus tem para nós. E eu quero trazer um outro exemplo, o de José. José, bom, falar de José, sabe que eu amo a história de José, todo mundo aqui conhece. É até chovendo molhado eu falar do meu amigo José, né? Que é sonhador como eu. Eu não chego aos pés dele de sonhador, mas tudo bem. José, nós sabemos a história dele. Ele foi um dos filhos de Jacó, filho da esposa amada dele, e os irmãos queriam, com ciúme, venderam ele como escravo. Ele foi para o Egito, viveu na casa de Potifar, ficou um período lá. Ele sofreu muito, sem os pais, sem os irmãos. E ele passou um período lá, até que, no final da história, nós sabemos que o faraó levantou ele como governador. Não vou entrar na história em detalhes. E durante todo esse processo dos 13 aos 30 anos, dos 17 aos 30 anos, aproximadamente 13 anos, ele viveu momentos de muita dificuldade. Quantos nãos que ele recebeu? E se ele não fosse firmado em Deus, como é que ele diria aquilo que nós vamos ler agora no capítulo de Gênesis 50, 20? Meu tempo já esgotou, já vou encerrar. 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem. Para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Irmãos, se você está sofrendo, eu não estou fazendo apologia do sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, não vamos ser hipócritas. Eu não gosto de sofrer. Mas se eu passar por um processo, eu tenho que ter a visão madura de um cristão que ama Jesus e sabe que Deus sabe de todas as coisas. Que crê. Então passe pelos teus processos com a cabeça erguida, confiante. Tem uma frase que diz assim, ó: a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então você pode sentir a dor, está doendo, cara, está doendo. Mas eu estou aqui firme, porque eu creio no meu Senhor. Eu creio na minha promessa. Eu creio que Deus lá na frente vai me dar uma resposta que vai me surpreender. Está doendo, mas eu decido não sofrer. Entende? Então, esse sofrimento, ficar com dói, não adianta, cara. A gente vai com a boca só reclamando. A gente vai atrair, não vai atrair bênção para a nossa vida, para as nossas vidas. Amém? Muito bem. E conclusão. O ano termina, mas a tua identidade permanece em Cristo. Amém? Cristo em você é o suficiente nas perdas e também nos ganhos. Cristo é suficiente. Eu não estou fazendo apologia, vamos sofrer, beleza. Não. O sofrimento faz parte da vida. Todo mundo. O que Deus falou? Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós vamos passar vitória. Na nossa vida tem dia e tem noite. Tem altos e baixos. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei da pastora Lide, quando ela falou do coração, né? O coração, quando está subindo o aparelhinho, quando está subindo e descendo, está vivo. Mas quando fica... Foi. Quando está tudo estável, morreu. Né? Gostou da cenoplastia? Né? Cara, eu lembrei disso. Se a tua vida está subindo e descendo, dê glória a Deus, cara. Porque se ela ficar estável... Você vai subindo assim, ó, e vai vendo teu corpo lá. Tomara a Deus que é para Jesus, né? Porque se estiver fugindo assim, aí já complica. Entendeu? Tem que cuidar com isso, pessoal. Amém?